Mais um BACcast aqui, puxa vida, tô com saudade já, né? Que a gente aprende tanto aqui, né, André? Nossa, A muito. gente aprende né? mais do que fala, né? Muito. E a gente fala pra caramba, imagina que a gente aprende, nossa senhora, tem uma coisa muito gostosa aqui. E hoje nós temos, assim, duas presenças aqui espetaculares, maravilhosas aqui, que hoje, inclusive, uma delas aqui vai ser uma coisa que eu necessito aqui, necessito muito, e eu também, as duas eu necessito. Quem é que nós temos aqui, Andréia? Eu vou apresentar aqui, olha, Isso. Juliana Nisa, neurocientista, que tem um currículo, nossa, enorme. Ela vai contar um pouquinho do trabalho dela e tem uma surpresa pro senhor. O senhor vai gostar. Eu tenho medo da surpresa que ela foi pra mim. A última surpresa que ela teve foi um negócio para ver se mentiu ou não. Mentiu de eletrodo. Assim, foi a última surpresa. Mas foi uma pegadinha, porque o senhor me colocou lá no chão para fazer um teste também de negócio, mas hoje o teste é muito bom, é uma coisa muito boa. Olha lá, hein? E olha, diretamente de outro estado que ele vai contar também, que pegou até passagem para vir aqui. Viu? Obrigado. Tô chique demais. Prestígio. É o pinólogo, professor Baitello. Tudo bem? Professora, que maravilha. Vou te hipnotizar daqui a pouco, doutor Bactéria. Também faço questão, Pode deixar quero que eu ver vou... aqui, hipnotizar. Mas obrigado Vai me pelo transformar numa convite, viu? bactéria? Não, aqui não. Obrigado por ter me convidado, tô feliz da vida aqui, Nossa, viu? Amigo, nossa, Vocês são sensacionais. Obrigada a Vocês são. vocês por estarem aqui com a gente. Agora, de hipnose, eu queria ver se dá para hipnotizar e não comer. Se você fizer agora, por favor, que eu preciso emagrecer 40 quilos. Nossa, não comer chocolate aí, nossa, aí que vai ser. E hoje a gente tem Aí é plateia, bom. Thalita, a esposa do Baitello, que chiques! Maravilha. Então vamos começar. Bora lá. Antes, agradecendo, porque assim, o o pessoal que Baitello ajuda a sabe, gente, né? O pessoal que ajuda a gente. realizar aqui, esse sonho aqui, que é o nosso estúdio, que é muito legal. Quem tá aqui sabe, é muito, Não muito. mandar no sonho, é bomba. Ah, é? No sonho aqui. E eu vou te falar uma coisa, eu conheço um profissional que tá aqui, o Jorge, há mais de 25 anos. Olha! Ele sempre foi top no que fez, eu fiquei muito feliz em encontrá-lo Tá aqui. vendo? Isso aqui só tem coisa top. Conheci ele quando ele Baitello. tinha 10 anos de idade, já tava em televisão. Então, tá vendo só? Então, ó, eu vou agradecer, porque assim, Beleza. o Baitello até sabe que a gente tava... Esse que enganou a idade da gente. Depois eu vou conversar com ele, fazer uma hipnose nele aqui mesmo. A gente queria muito realizar esse sonho do podcast, de conversar com as pessoas legais. E aí a gente veio atrás e conseguiu aqui no Fortalk, que recebe a gente super bem. Quero agradecer o Jorge, o Bruno, o Vitor, toda a equipe. E assim, né? Podcast de gordinha tem que ter comida boa. E aí a Bela Paulista, que é uma das principais padarias do Brasil, está com a gente. Obrigada, Bela Paulista. E aqui, olha, depois aí eu vou falar de Vocês vão ganhar uma canequinha dessas. aqui, Ai, que olha, legal. tá Pra vendo? ter Da lembrança pra Rec gente. Brindes. E a gente Linda. também tem uma parceria com a Big Beauty. Inclusive, vou pedir pro Jorge, que tá lá no camarim, tem um saquinho com presente pra vocês também da Big Beauty, que é uma surpresa também de beleza. Só uma pergunta, essa caneca vem com ou sem bactéria? Só pra perguntar, só. Nós pedimos para colocar algumas bactérias, por isso que tem esses cocos aqui. Ah, obrigado, só pra saber. Já veio com algumas. Vamos começar os trabalhos? Vamos Bora lá. lá. Vamos já? Que O senhor rufe faz os a primeira tambores. pergunta. Vamos fazer? Então vou lá, Baitello. Me fala uma coisa aí, qual é o seu direcionamento de trabalho atual? Olha só, por muito tempo, eu tô na Sim. hipnose há 21 anos, já tenho 21 uma experiência com 9 mil pessoas atendidas por mim, né? Quantos? 9 mil. Nossa. 9 mil, isso, 9 mil. E por muito tempo eu tratei de ansiedade, depressão e tal. E de um tempo pra cá, há uns 3 anos, eu comecei a direcionar meu trabalho para prosperidade. O que é prosperidade? A pessoa, não é dinheiro. Prosperidade é ter uma vida legal. É assim, por exemplo, se eu perguntar pra você, André, o que é sucesso? O que é sucesso pra você? Pra mim, é profissional, lógico, né? A realização de ter matérias, tudo mais. Pra mim, sucesso é estar em paz e com saúde na minha família. Legal. E essa é a sua prosperidade, que prosperidade engloba tudo, mas esse é o seu sucesso, que é uma ferramenta da prosperidade. Então eu percebi que as pessoas não tinham prosperidade ou sucesso que eles queriam por causa de bloqueios mentais. E né, eu padronizei uma questão que é de 6 a 12 anos de idade, onde as pessoas mais são bloqueadas. Porque naquele momento, a criança, 6 a 12 anos de idade, tudo que você aprendeu, ouviu, Mas isso é falou... aquela história do pai que fica, não faz isso, não é? Exatamente. Os nãos que a gente ouve, né? O pai, por exemplo. Meu pai me bloqueou para muitas coisas que eu tive que me desbloquear. Por exemplo, dinheiro não traz felicidade. Quem tem dinheiro é porque roubou de alguém. Dinheiro é sujo. Dinheiro né? é sujo. Ó, cuidado, hein? Rico, ó, é rico, mas não Mas é dinheiro feliz. tem bactéria.
Sim, mas é bom pra caramba, a bactéria é boa, né? Então tem gente assim, e tem uma Bactéria coisa... que a gente gosta. É bactéria que a gente gosta. E tem uma coisa muito especial nessa coisa. Os pais que tiveram muita escassez, e escassez pode ter dinheiro no meio do caminho, pode ter dinheiro, mas a escassez economiza um pouquinho pro futuro, negócio de reserva e tal, entende? O filho cresceu achando que vai faltar. E o que aconteceu? Ele tá travado. E outra coisa, nunca o filho travado pode ser, ou bloqueado, pode ser mais rico que o pai. E eu encontrei muitas questões assim. E a gente vai desbloqueando, que eu tenho um método chamado troca de cena, entro no subconsciente e refaço a cena. Mais ou menos assim. Que interessante, Dudu. Muito legal. Vamos entrar mais nesse assunto aí. Vamos sim. E a Ju? Uau. A Juliana? Você tem filho, Ju? Eu tenho. Tenho. Um filho de 7 anos. Aliás, fiquei 7 pensando anos. nisso que você falou aí. Falei, opa, É que também, peraí. todo mundo que tem filhos já pensa em alguma coisa disso, né? Já acende lá, né? Vamos lá. Bom, gente, primeiro é um prazer estar aqui. Obrigado, Muito querida. obrigada, Obrigado pela viu? presença mesmo. Energia maravilhosa estar aqui com O vocês. que você faz? Conta pro pessoal que a pessoa Vou tá doido para contar. saber o que você faz, menino do céu. Olha, neurocientista. Neurocientista. olha que Neuro, lindo. mental, mente, Sim. cérebro, né? Esse universo mental. Temos duas pessoas que trabalham com a mente aqui. 10 Saúde. anos de carreira, né? 10 Sou anos. escritora, palestrante, gosto muito desse universo. Quando eu descobri, coach também? há muitos anos sou coach também. Há muitos anos atrás, quando eu tive algumas questões pessoais, eu comecei a entrar nesse universo, eu descobri o universo da mente, eu falei, eu quero ver se esse negócio funciona mesmo. E aí eu comecei a fazer em mim uma reprogramação mental. Sim. E aí, depois que eu percebi que realmente funcionava, que os meus resultados financeiros, meu relacionamento, a minha vida começou a mudar, aí eu falei, agora eu quero dedicar minha vida para ajudar as pessoas a descobrirem o que eu descobri. Porque se transformou comigo, pode transformar com qualquer pessoa, né? Que interessante. Se eu também. quiser ser uma neurocientista, o que eu tenho que fazer? Olha, você precisa estudar, né? Fazer uma Certo, faculdade de neurociência. Você existe a faculdade de neurociência? Existe a faculdade de neurociência. E hoje, assim, a minha especialidade é na neurociência cognitiva e comportamental. Então, assim, eu não é entro... habilitação, é uma faculdade. Exatamente. Então, assim, eu não entro nessa questão, assim, o que eu vou falar aqui hoje pra vocês, eu não vou entrar na parte técnica, difícil, né, pra gente entender sobre neurotransmissores, sobre a bioquímica que o cérebro envia pro nosso organismo e modifica tudo. O que a gente vai falar aqui hoje é sobre a frequência que o nosso cérebro emite, que a nossa mente emite, especialmente a mente subconsciente, e que essa frequência projeta a realidade que eu vivo hoje. Isso já é comprovado cientificamente. Sim. Então, a minha mente subconsciente, ela projeta a realidade que eu tenho de acordo com o cadastro que foi feito. Então, por exemplo, os experimentos que eu tive durante a minha vida de prosperidade, de relacionamento e de saúde, eles foram sendo cadastrados. Sim. Armazenaram modelos como se fossem pastas no meu subconsciente, né? Um Winchester. Exatamente. E de acordo com esse software, com essas pastas, eu começo a projetar a realidade. Ou seja, o que a gente fala? Se você quiser mudar o que você vive hoje, não é uma questão de externamente eu começar a fazer muitas coisas. Eu preciso, primeiro, mudar um modelo mental que está no meu subconsciente. Depois, o resultado começa a ser feito do lado de fora. Então, E hoje, é uma consequência. é uma consequência. E hoje, além de tudo, além dessa teoria, né, que na teoria é tudo muito bonito, mas a gente desenvolveu todos os nossos métodos hoje. Existem ferramentas que nós desenvolvemos, que são patenteadas pela minha empresa hoje, que elas têm como objetivo mudar, fazer com que essa reprogramação mental ocorra e transformar esses padrões no subconsciente. Como chama a sua empresa? Grupo PRM. PRM é a tradução de Programa de Realização de Metas, ou Princípio Realizador Materializante no nível mais Que profundo. bacana, nossa. Eu vou contar uma história, vou contar rapidinho. É porque eu conheci a Juliana, um trabalho, e eu fiquei encantada. Fiquei encantada, assim, e eu sempre acreditei nessa parte e eu fiz uma mini consulta com ela. No dia seguinte, eu acordei mais descansada. E aí eu falei, não, precisa conversar com o Dr. Bactéria, porque, doutor, realmente é incrível. E assim, eu queria muito que ao longo da nossa conversa, não sei se você consegue fazer algum claro. teste, alguma coisa. Mas porque aqui a gente gosta de mostrar na prática. E como foi muito bom pra mim, e eu quero muito, né, acho que o senhor precisa testar. Né? Acho que queria que contasse um pouquinho mais da placa, de saber um pouquinho dos nomes. Até porque eu sou muito assim, eu não entendo muito. Mas na hora ela começou a fazer, no outro dia eu acordei bem. Incrível, né? Como é que a gente sabe que está precisando do seu trabalho? Tem alguma coisa muito difícil
que tá difícil de acontecer na sua vida, que é um desejo? Tem. Esse é seu bloqueio. E seu bloqueio tem muito a ver com o teu desejo, né? Porque assim, mente subconsciente aprendeu. Eu vou contar uma história também aqui. Por exemplo, meu pai, quando eu tinha 12 anos de idade, 11 para 12, eu tava voltando do colégio. E eu cheguei em casa, ele tava sentado de frente à TV desligada, e o pai da gente, é o pai da gente, né? E cheio de dinheiro na mesinha de centro. Quando eu entrei, falei, pai... Você tá bem de pai, hein, não, cara? mas veja só. Meu pai era sua dívida. Não, mas aí que tem o caso. E aí eu cheguei e falei pro meu pai, pai, estamos ricos. Ele pegou, olha o que ele fez. Ele abraçou o dinheiro assim, olhou pra mim, eu tô lembrando hoje da história assim, né? Como se fosse hoje. E falou assim, meu filho, esse dinheiro não é meu. Eu virei e falei, pai, você roubou de alguém? Não, eu sou honesto. Eu sou muito honesto, ó. Calo na mão e trabalho de sol a sol. 2 bloqueios já, tá? E o terceiro veio agora. Ele falou assim pra mim, dinheiro, filho, só serve pra pagar a conta. Sempre que você ganhar dinheiro, é pra pagar a conta. Terceiro bloqueio. Nossa. Então assim, eu comecei a minha história já, que eu sempre fui pro lado da Mas o dinheiro era dele. Não, era dinheiro, mas era pra pagar a conta. Pra pagar a conta. O dinheiro era dele, mas pra pagar a conta. Ele tinha ganho, né? Ah, não era dele, era pra pagar a conta. Enfim. Mas assim, o fato é o seguinte, que eu cresci com um modelo mental que dinheiro era pra pagar a conta. E quando o pai, né, mapeando esses pacientes, todos 9 mil pacientes, quando o pai fala alguma coisa, nem que o pai seja o pior pai do mundo, imprintou, sabe aquele imprint? Esse é o meu rei. Então, tudo que ele fizer, eu vou fazer. Aí fica uma briga do consciente com o subconsciente. Eu quero crescer, mas o subconsciente fala, dinheiro só para pagar a conta. Muitas pessoas que queriam crescer, pessoas... Quer dizer, o travamento. Exatamente, foi um travamento. E assim, e aí vem a culpa depois de você ganhar dinheiro não trabalhando de sol a sol. Por quê? Porque ele falou que gente honesta tinha que trabalhar de sol a sol. Entende? Ou gente honesta tinha que ter calo na mão. Então, cresceu com esse modelo mental. O primeiro emprego que a minha mãe queria que eu trabalhasse era numa fábrica de blocos, que me registraria. Não que não tem demérito nenhum, mas eu queria outra coisa para minha vida, né? Só que depois de 20 e tantos anos, quando eu encontrei a hipnose, que eu me desbloqueei. Porque o que eu fiz? Aí eu vou lá e refaço a cena, né? Eu pego, a doutora vai entender aqui também, eu pego, por exemplo, entro numa cena do meu pai, por exemplo, né? Meu pai falou assim, dinheiro só serve para pagar a conta. Eu preservo a cena, mas eu faço ele falar uma outra coisa. Meu subconsciente toma como uma verdade absoluta, novamente. Que dinheiro vem fácil, por exemplo. Um exemplo, tá? Então eu trabalho assim. Aí que eu faço o desbloqueio, entende? Eu vou na cena, eu revivo a cena com a pessoa e aí a gente faz o desbloqueio. Mas é incrível mesmo, Legal. porque assim, por exemplo, quando eu tava muito triste, a minha mãe falava assim, pera, eu vou fazer um bolinho pra você. Então, assim, você tá, né? Não, isso não é Mas se for desculpa. bolinho de chuva, eu ficava alegre na Não hora. Na boliche é não ótimo. desculpa, eu Pelo acho que a amor gente de tá Deus. acima do peso ou não, porque você come muito, não foi sedentária, tal. Mas essa parte de comida tem muito emocional, né? Então, assim, então eu tô triste. No meu caso, eu como se eu tô triste, eu como se eu tô feliz. Então é meio complicado, né? Eu tô me alegre outro dia, eu tô comendo tanto. Mas tem muita gente, é que assim, tudo bem, eu lido diferente, mas tem gente que é um trauma muito grande. Sim. Então, eu tô muito triste. Ansiosa. Vou comer. Por quê? Pensou nisso, Mas né? tem gatilho aí. Tem um gatilho em você. Tem. Imagina uma vários. moça de 35 anos, 40 quilos a mais. Eu já não tenho, eu tenho 40, vou fazer 48. Então, mas imagina, você tem cara de 25, tem cara de 25. Mas imagina... Vem sempre aqui, por favor. É um fato, assim, atendi uma moça, 35 quilos a mais de peso, 35 anos e 40 quilos a mais. Passou por todos os médicos possíveis, deve acontecer muito com vocês também, né? As pessoas que vêm te preocupar, passaram por todos os médicos. Inclusive é meu protocolo, né? Tem que passar. Aí, chegou e falou, olha, todo mundo me fala pra eu não comer o chocolate, mas eu não consigo não comer, isso eu já sei, né? Bom, voltei. 8 anos de idade, lá no subconsciente dela, a mãe saiu pra fazer compra. Foi com ela, num bairro. Comprou água, chocolate e mais algumas coisas. Veio na sacolinha. Parou no meio da rua pra conversar com outras mães, perto de um córrego. Essa moça foi brincar com as criancinhas lá de 8 anos também, né? Caiu no córrego. A mãe saiu correndo, pegou ela pelo braço e falou, filha, vem aqui que eu vou te abraçar, toma aqui um chocolate. Pronto. Ligou uma coisa a outra. Então ela comia o chocolate e o doce, quer dizer, o doce, não só o chocolate e o doce. E aí nós refizemos a cena, porque eu fiz a mãe retirar água e dar pra ela, não o chocolate mais. Essa aqui é a troca de cena. A menina emagreceu.
Olha. Mas com todos os problemas possíveis que ela já tinha procurado, por causa disso, todos os problemas possíveis já de comorbidade, de outras coisas, já diabetes e tal. Sim. Então a coisa funcionou bastante. Como É um exemplo de vários, né? Tem que te procurar. Porque Olha, às vezes a pessoa nem sabe que nem tem sabe. nem sabe É que tem verdade. necessidade disso. É. Que é mais difícil, Eu não né? sabia. Eu Sim. não- Na verdade, assim, ó, dentro da ferramenta, a gente consegue atender vários âmbitos, né? Então, tem pessoas que procuram para a saúde, especialmente doenças psicossomáticas. Por quê? A placa, ela vai captar a frequência do subconsciente. Ela consegue medir o subconsciente, o que tá lá. Nossa, que é E ela essa consegue placa, alterar. É uma placa Então, ó, elétrica. vamos lá, ela é 100% energia, Ó, tá? dá Não pra tem ver. o condutor de energia aqui é o cobre. Eu uso o cobre como condutor de energia, que é um dos maiores condutores de energia que existem, Sim. tá? Então aqui eu tenho duas manoplas aonde a pessoa vai segurar aqui, né? O caso quem está sendo atendido, o paciente vai segurar aqui, tá? Ela não dá choque, ela não tem botão, é meramente energético, 100% energético. E aí você vai irradiar a energia de acordo com aquilo que você quer medir. Então a pessoa, se falar, Juliana, qual é a área que ela vai te buscar? Depende, é o que ela precisa. Se ela tiver com uma dor, se ela tiver com um problema financeiro, se ela tiver com uma questão de relacionamento, eu consigo atender todas as áreas. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho os órgãos, tá dando pra ver aqui? Eu tenho todos os órgãos do corpo, tá? Claro que a minha análise, ela não é clínica, tá, gente? É uma análise terapêutica energética Isso é nesse importante, método. Isso né? é importante falar, tá? Então, por exemplo, se eu a pessoa identificar... tiver todos esses problemas que você está falando, mas... Porque tenho. Tenho. Dá pra tratar tudo, só que não pode ser tudo na mesma sessão, Só tô né? levantando a mão aqui, é o que você está falando. Mas, por exemplo, se eu identificar que tem uma frequência no coração Sim. da pessoa que tá negativo, eu vou avisá-la, eu vou falar, olha, existe uma frequência. Então, assim, eu posso até recomendar, eu já fiz tratamento paralelamente com médicos, cardiologistas, ginecologistas, e realmente quando a gente produz a alteração da frequência aqui, altera no Você exame tem lá. certeza que quer fazer comigo? Eu vou Faz, explodir vamos tua fazer. mão. Vamos Eu vou fazer. explodir Assim, tua máquina. mas vamos escolher, você vai escolher. Ó, aqui Ah. eu consigo ver todos os sintomas. Aqui, por exemplo, depressão, angústia, dores no corpo, revolta, tá vendo? Insegurança, medo. Angústia. A Angústia. consulta dela Aqui, demora ó. 1 hora. É, aqui eu tenho. tá. Esse daqui Mas é o só pra mundo tu ver. ideal, sabe por quê? Aqui são os chakras, que é o básico, são os meridianos do nosso corpo, certo? Pelo chakra, eu consigo fazer um diagnóstico já para ter uma ideia de como é que tá a energia da pessoa. Então, só da gente fazer um levantamento de como é que tá alguns chakras, eu já sei que um tá ligado a isso, o outro tá ligado ao emocional, o outro é mental, entendeu? Aqui eu já consigo ter uma ideia, né? Mas eu também consigo ver a parte financeira. Então, eu consigo medir a frequência Melhor nem olhar a do minha dinheiro. aqui. Campanha, nossa. Dinheiro abundante, eu consigo ver a frequência. A gente estava até conversando um pouquinho na fora, né? Um Sim, pouquinho sim. antes. E a gente, eu trabalho muito com empresários, né? Eu atendo muitos empresários e a gente leva essa ferramenta para dentro das empresas, coloca nos RHs das empresas e as pessoas medem os funcionários, a equipe de vendas, para deixar todo mundo com um subconsciente positivo, para que flua tudo bem dentro da Nossa, empresa. isso né? faz a maior diferença. Ô, Com Ju, dá certeza. pra fazer mais? Assim, aqui a gente. É um bate-papo, Sim. né? Mas eu acho que se o Baitelo não se portar também, a gente até é interessante ver. Mas assim, uns 5 minutos pra entender um pouquinho só, uma Sim. coisa mais rápida. Fazer uma coisinha rápida, Isso, uma depois medição quero rápida. fazer hipnose do banqueiro. Sim. Nossa, eu vou fiquei descobrir. interessada, Não, eu falei, vou descobrir meu um Deus. bloqueio dele em 10 minutos, você vai ver só. E é Mas legal, eu quero tenho ver. certeza que bate, viu? Não, Geralmente com eu certeza. faço muito com outros Porque profissionais sabe, assim, estamos que criando tem uma outras... empresa aqui. A gente mede aqui e faz... É muito Mas legal. e tudo é energia, né? Tudo é energia. Doutor, vamos lá. Vamos, o que, Então que eu vamos faço? fazer? Quer fazer agora? Vamos, Pode ser? vamos. Ai, Então eu sou vamos, só tão... vamos passar um pouquinho pra cá. Cuidado. Ó, vou deixar com você o seu Ai, por favor, olha lá o Você segura o hipnose. sanduíche, eu Ele tá seguro com as medo que coisas. dê Você vai choque, não dá segurar choque. aqui, não dá Eu vou comer até uma Carolina. Em cima aqui, por dentro aqui. Pode pôr, mas pode apoiar os braços, não precisa ficar nada assim, entendeu? Eu vou explicar rapidamente aqui enquanto eu meço, tá? A primeira coisa que eu vou medir aqui vai ser o fluxo de energia. A entrada de energia acontece pelo lado esquerdo e a saída pelo lado esquerdo e a saída de energia pelo lado direito, tá? Esse lado aqui tá ligado ao seu meio. Esse lado aqui é a sua mente. Isso é uma interpretação da ferramenta quando a pessoa aprende, ela já, né? As pedras, tá vendo que tem pedras aqui? Sim. Essas pedras, para mim, elas Bonitas. funcionam como um elemento neutro. Elas vão me ajudar a tornar o campo que tá negativo ou fechado positivo. Tudo bem? Então vamos começar. Primeiro eu vou ver sua energia aqui. Entrada de energia do doutor. Ó, quando o pêndulo gira sentido anti-horário, está negativo, tá fechado o campo, Sim. tá? Agora vamos ver aqui esse lado, saída de energia. Então vamos lá.
Primeiro diagnóstico. Pois vai virar A saída tá positiva, mas a entrada tá fechada. Sim. O que isso significa? Que não está a entrada de energia não está entrando, mas você está dando muita saída, está liberando muita energia. Então isso pode te dar um pouco de cansaço, uma sensação de fadiga, pode ser que você tenha insônia de repente. Então você pode sentir que a sua energia vital tá mais, sabe assim, uma sensação muito agitada. Por quê? Você está liberando muita força, mas você precisa receber também energia, entendeu? O que a gente está fazendo aqui? Eu já estou abrindo essa frequência. Não pode deixar fechado esse campo, né? Então aqui, ó, aceitou a pedra. Importante mais uma coisa. As pedras aqui, para mim, elas não é o significado que tem na mente coletiva. Então, por exemplo, a ametista é transmutação, quartzo verde é saúde. Para mim, não é exatamente esse significado que conta. Para mim, eu estou utilizando uma pedra X e o seu subconsciente que vai escolher. Se ele escolher, abriu o campo, deu positivo aqui, tá? Essa vibração que está girando aqui, que eu uso o pêndulo, que é uma ferramenta de radiestesia, é a frequência que você está emitindo aí que está girando, tudo bem? Então, aqui eu já percebi que o campo ficou positivo. Vamos deixar ele mais forte? Deixa eu ver se colocando outra pedra ele fica... Ó, tá vendo? Que mudou a intensidade? Olha que incrível. Ficou mais forte. Ou seja, agora sim tá trabalhando. Aliás, essa pedra hoje, o que essa pedra trabalhou hoje não é brincadeira, Mas gente. Essa pedra aqui... Olha, Olha, vou te falar. Vamos ver se abriu. Vamos ver se abriu. Ó, olha aqui, ó, a entrada de energia agora ficou super positivo. Juliana, eu vou sentir uma diferença logo nessa medição, na primeira sessão? Sim, logo na primeira sessão você já sente um alívio. Só que a gente tem um protocolo, tá? Que é isso que eu ensino para os meus alunos. É 5 sessões para que você altere o padrão no seu subconsciente. Então, pelo menos 5 sessões para você alterar um padrão mental para financeiro, para relacionamento, ou seja o que for, tá? Agora 5 podcasts que vai fazer. 5 podcasts. Pode vir 5 podcasts. Com certeza, vai ser um prazer. Vamos medir algum chakra? Vamos. Então eu vou colocar aqui do lado. Sim. O que eu faço? Aí você vai posicionar a manopla da mão esquerda, segura como se fosse um lápis. Lápis. Isso. Aí você vai colocar em cima da bolinha, põe ali no chakra coronário. Coronário. Isso, na bolinha. Você vai falar pra mim, chakra coronário. Chakra coronário. Isso aqui eu seguro aqui. Isso, essa você segura aí. Chakra coronário. Ó, lembra da energia que estava fechada? Sim. É o coronário. Suspeitei, mas aqui é bom a gente O que confirmar. é, Ju? O coronário, ele fica aqui em cima da nossa cabeça. Esse chakra, ele é responsável pela nossa conexão energética e espiritual. Então, assim, o nosso corpo, ele precisa de 2 fontes de energia. A energia que vem do alimento e a energia que a gente pode, os cientistas chamam de éter. A gente pode falar que é o poder de Deus, energia cósmica. Cada um vai falar uma coisa, né? Mas, no fundo, é a mesma frequência. O nosso corpo também precisa dessa energia, entendeu? Então, se eu não tô com essa energia funcionando direito, o meu corpo vai sentir em algum momento, né? E aí eu preciso trabalhar. Então aqui, você tá vendo que eu tô colocando mais pedras. Tudo isso de pedra? Tudo isso de pedra, porque tava negativo dos dois caminhão lados. de pedra. Cuida da alma, porque... Ó, Com o corpo já foi. Nossa, olha só. Pensei que só tinha uma, que era dos rins. Mas ó, uma coisa que eu falo para quando eu atendo pessoas que são figuras públicas e que têm contato com muita gente. É normal, porque você tá ali tendo muita visibilidade, lida com muitas pessoas, então existe essa questão da energia que faz parte, não é nada por mal, entendeu? Então a gente precisa repor essa energia. É muito importante, porque eu gasto energia, eu estou doando energia, eu estou falando, eu estou ensinando, Dá né? muita palestra, Isso. evento. Exatamente. É isso mesmo. Então isso eu irradio muita energia. Então eu preciso também ter momentos de voltar e receber energia e voltar para mim e recapitular energia, entendeu? Então aqui eu deixo um tempinho. Agora vamos confirmar para ver se abriu? Só vamos confirmar aqui. É como se fosse essas pedras, como se fosse uma chave. Isso é como se fosse uma chave. Elas funcionam como se fosse uma chave. Elas tornam o campo, elas abrem o campo. Pode falar de novo, chakra coronário. Chakra coronário. Ó, mais uma vez. Chakra coronário. Muito bem. Vocês entenderam? Então isso daqui é, claro, uma demonstração, mas é para vocês verem que realmente, assim, qualquer coisa, qualquer padrão, para qualquer coisa, a gente consegue ver energia financeira, relacionamento, para sua saúde, medir o seu organismo, medir o fígado, o pulmão, os rins, a gente consegue captar pela energia, tá? E aí, como é que funciona isso só para fechar?
a radiação que o seu corpo emite, porque nós somos energia, você emite através disso. Então você vai pensar naquilo. Eu peço para você falar. Então fale coração, fale pulmão. Quando eu falo, fala imediatamente, você irradia uma energia. É que essa energia é invisível, a gente não vê. Da mesma forma, essa energia que está saindo do microfone aqui, que eu não estou vendo, mas ela está levando minha voz para lá e fazendo sair na televisão, entendeu? É uma energia invisível. A gente desenvolveu um aparelho que é patenteado por nós, tá? De gasolina, né? Que você pega e você vai encher o tanque, vazia o tanque. Interessantíssimo. E aí você vai captar essa frequência, essa vibração, e eu vou traduzi-la na ferramenta com o pêndulo. Você já tinha visto? Conheci hoje, adorei. Muito Amei. Bacana, né? Aí, doutor, lógico, na consulta ela vai fazer, não dá tempo agora aqui, mas assim, ela vai fazer em todo. Uma delas, todo, em tudo, aí vai falando. Isso. Laringe. Quer ver o da comunicação? O laringe? Isso, chakra laringe. Sim. Ó, doutor, esse também tá precisando, ó. Eu já tô rouco. Acho que você falou que falou bastante, Se né? a tabela toda, ela inventar. Essa semana você fez muito evento. Sim. Ó, tá precisando energizar a garganta. Chakra laríngeo. Claro que não é diretamente a garganta que a gente tá medindo aqui, tá? Mas a gente tá trabalhando a frequência do meridiano, do chakra, da energia, da frequência dessa região, tá? Mas lembrando que tudo é energia. Então, antes de atingir o físico, atinge aonde? A energia. Então, atinge primeiro a energia. Se eu não tratar energeticamente, vai atingir o físico. E daqui a pouco atingir o físico. Meu Deus, ficou usando uma pedreira inteira. Mas olha, e aí você vai agora, só conclui do laríngeo, né? Tem que tirar ou não? Não, se você quiser concluir, tem que só continuar. concluir aí eu queria lá. fazer um teste também. Pode ser, Baitela, com você? Sim, que eu acho que é legal. Pode ser? Claro, com certeza. Como é que eu faço com a laringe aqui? Deixa eu só continuar abrindo aqui a frequência, você deixa ele aí. Sim. E aí depois você vai falar de novo para ver se ele tornou positivo, tá? Olha quanta pedra, doutor, teve que colocar. Teve que colocar bastante nesse daqui também, você viu? Então, realmente precisava energizar. Mas é bom, não, porque eu tô dando risada, mas é uma coisa muito séria, né? Não, realmente. É que a gente zoa um com o outro sim, mas sim. é uma coisa que o senhor precisa mesmo. A gente tava... O que tá batendo, tudo realmente que eu necessito, né? Porque estamos vendo assim, essa é uma fase da vida que tá... Muita palestra, muito agitado, precisa. Né? Uma das coisas que eu comentei lá com o pessoal também era que no treinamento você aprende a fazer um autoatendimento também. Sim. E eu, antes de sair de casa, eu faço esse alinhamento que você tá fazendo aí, eu faço em mim mesma. Todos os dias. Pode comprar esse equipamento e fazer para ela mesma? E ele precisa fazer o curso junto, né? Porque ele precisa aprender a manusear. O curso então é para ele. Vende o curso e Isso, tem um treinamento que a pessoa ela se torna um terapeuta mesmo, ela recebe um certificado, a gente tem um órgão que regulamenta a profissão, tudo, né? Ele pode atender e cobrar. A pessoa que fizer o curso, ele pode começar a atender e cobrar por isso, né? Mas eu faço isso em mim mesma, todos os dias. E depois, quando eu chegar em casa, eu vou fazer de novo. Eu falo que esse é o banho energético. A gente toma banho físico, mas tem que tomar o banho energético também. Né? Vamos ver se abriu agora. Vamos lá. Fala de novo. Chakra laríngeo. Chakra laríngeo. Mais uma vez. Chakra laríngeo. Maravilha. Opa. Agora sim, muito bom. Agora, vamos fazer hipnose, é isso? Vamos fazer. Depois acho que com o tempo faz com o Baitelo por causa da. Nossa, eu acho que é fantástico, não é? Fantástico. Então, o meu qual que tinha dado? O meu... seu foi um umbilical. Lembra que a gente... Umbilical. E é engraçado, eu não entendo nada, mas no outro dia, eu às vezes acordo muito cansada, vou dormir tarde e tal. No outro dia eu tive um pique que eu falei, não é possível, Ju. É incrível, eu falei assim, eu quero fazer esse curso porque eu quero... Porque assim, além de você trabalhar, né, que eu não vou trabalhar com isso por enquanto, mas assim, você pode falar fazer na sua família, nos filhos. Enfim, é incrível isso, né? Você faz o diagnóstico na pessoa? O que eu faço é o seguinte, eu faço uma hipnoanálise e vou entender a vida da pessoa. O que eu faço? Eu vou entender o que ela entende da vida hoje, ok? Depois que eu fizer uma série de perguntas, eu vou entender o que ela precisa, ela vem com a queixa. Olha, por exemplo, eu não consigo prosperar. Tem desde pessoas que não conseguem ganhar nada de dinheiro, eu vou falar dos 3 níveis de bloqueio, tá? Que eu entendi também nesse tempo todo. Eu quero crescer, eu não estou conseguindo mais.
ou eu nunca consegui ganhar Ela acha dinheiro. que chegou no limite dela. Isso. Vamos pensar, eu atendi uma pessoa, até semana passada acabei, que ele é dono de 50 franquias de uma loja de tênis, tá? Ele é franqueado, 50. Nossa. Ele tem 2 aviões. Ele chegou para mim e falou, eu não consigo mais passar das 50. Eu tenho capital próprio, não preciso de dinheiro do banco. Você não consegue mais ficar, passar dos 2 aviões. Isso. Eu Não, então. Não precisa ficar. Pois é. Pois é. Passa os 2 aviões. Ele não conseguia passar daquilo lá. Realmente deve ser um desespero. É, né? desespero. Passar dos 2 aviões. Mas você sabe que a dor pra ele é terrível. É. Aí você já tem 4 aviões, né? Você tem 2. Aquele Empresta pra mim um aviãozinho? E ele falou, professor Battella, eu não consigo. Assim, tô te procurando, a minha vida tá maravilhosa, mas eu quero ter a 100. Eu tenho autorização da franquia, da franqueadora, eu tenho capital próprio e já tenho os pontos. Só que eu não consigo abrir, eu entro em pânico. Aí fui na mente subconsciente dele e descobri que o pai dele disse que ele nunca ia ter mais que tal coisa. Né? Não vou abrir muito aqui, mas nunca ia ter mais que tal coisa. Então, assim, o que acontece? Quando eu entendo o bloqueio da pessoa, eu vou reviver a cena com ela. Eu não faço regressão, nada disso. É que coisas que aconteceram no passado. Assim, na minha concepção de 6 a 12 anos de idade, que assim, eu protocolei isso e cataloguei e protocolei, entende? Então assim, ó, por exemplo, eu trouxe aqui, não trouxe para neurocientista, mas vou mandar um para você, tá bom? Muito Ó, obrigada. Dr. Bactéria, Querido, um livro, Olha! meu livro, e ó, por que eu tô entregando esse livro agora? Obrigada. O maior inimigo da prosperidade tá dentro de você. Obrigado, hein, querido, obrigado. Eu sou o que sou porque a minha mente me deixou chegar até aqui. Sim. Ok? Você é o que você é até hoje porque você chegou até aqui, porque a tua mente deixou. Ok? Então, a Andréa também. Mas se eu quiser ser mais que isso, e se tá difícil, né? Eu tô falando das pessoas que não estão felizes com o que são, ou o que fazem. Eu vou ter que entrar, eu vou ter que me desbloquear de alguma maneira. Eu vou contar uma história. Entra na cabeça da pessoa para descobrir que exatamente. A pessoa, às vezes, igual, sabe, ela nem sabe que o pai dela falou esse negócio. Isso, né? Você descobre. Geralmente a pessoa não lembra disso, tá? Eu não faço mais aquela hipnose que hoje para mim é uma hipnose mais arcaica, tá bom? Tem coisas que vão crescendo, como, né? Você vai, assim, deita, relaxa e faz uma regressão. Não faço mais isso. Eu faço conversa hipnótica, sempre. Então é o seguinte, eu vou contar uma história aqui. Um homem de 45 anos me procurou, estava morando com a namorada e há 6 meses sendo sustentado pela namorada. E ela pediu para que ele fizesse o troca de cena comigo. Ele chegou e falou, eu me sinto envergonhado, porque eu não consigo crescer. Bom, para encurtar a história, nós lembramos na mente subconsciente dele que aos 7 anos de idade ele era muito pobre e ele chegou... Gente, é uma cena... Você pode ter apanhado 10 vezes do seu pai, mas uma surra que bloqueou. Marcou. Ele abriu a geladeira, tava com fome, menino de 8 anos, só tinha uma água. E aquilo ficou na cabeça dele, tá? Na mente subconsciente. Mas quando ele me procurou, ele não sabia. Nós já chegamos até lá. O que eu fiz? Eu troquei a cena, eu fiz com que a mãe dele tivesse saído para buscar, parece uma coisa simples, mas é toda uma arte, tá? Para buscar comida para abastecer a geladeira, que ela foi no mercado, ela ia voltar. E naquele momento desbloqueou. Ele hoje é corretor de imóveis, já vendeu imóveis de alto padrão. O cara se desbloqueou, virou outro cara. Hoje ele tá bancando a namorada. Por quê? Porque a geladeira... Mas agora eu vou... A namorada tá feliz da vida comigo. Aí é o seguinte. Então vamos pensar que esse menino, ele cresceu achando que a escassez era o normal. Que ser escasso era normal. Até alguém chegar e falar para a mente subconsciente. A mente subconsciente ela tem uma questão muito bacana. Ao mesmo tempo que ela bloqueia, ela quer proteger. Ela estava o protegendo da prosperidade que ele queria. E chega num momento de vida que você quer prosperar, mas a mente guardou que não é para você prosperar. Então ela deixa você até um ponto. E ele já tinha tido vários empregos, mas nada dava certo. E aí, conclusão dessa história. A mente subconsciente tirou uma verdade absoluta, que era abrir a geladeira e não ter comida, com uma verdade absoluta, que é a mãe indo rechear a geladeira de coisas, entende? Entendi. Mas só que existe uma coisa assim, ó. Aí você pode perguntar, mas será que a mente subconsciente vai acreditar nisso? Ela quer acreditar, porque ao mesmo tempo, por que eu te dei esse livro agora? Li pra vocês. Olha, o maior obrigada, inimigo gente. Da prosperidade de você, que é a subconsciente. Aí eu explico o mecanismo. Tem no meu portal, hipnologoprofessorbaitelo.com.br. Ai, eu tô louca pra ler já. E aí o que acontece?
Se a mente subconsciente programou para você ir até um ponto, lembra do dono das franquias? Não vai passar desse ponto. Ela vai te deixar doente, ela vai te fazer perder tudo, ela cria mecanismos, mas ao mesmo tempo que ela é inimiga, ela tá te protegendo da riqueza, te protegendo de ter alguma coisa. Entendi. Te protegendo de ter um cargo. Acabei de entrevistar de atender, essa entrevista fica na cabeça, de atender um grande executivo do Citibank, que trabalha na Paulista aqui. Ele é o máximo do cargo do Citibank aqui no Brasil, mas ele não conseguia receber elogios e ele sentiu uma mola encolhida. Ele falou, eu ganho tanto por mês, mais bônus e tal, mas estou me sentindo uma mola encolhida. Bloqueio com o pai. Pai rigorosamente evangélico e dizia que dinheiro era coisa, né, do mal. Só que ele com o talento se venceu. Agora, existe uma briga entre assim, seu talento tá aqui, tá querendo despontar, mas ele nunca vai sobrepor o bloqueio. O bloqueio vai sempre ser maior que o talento. Mais ou menos assim. Nossa, é muito interessante, né? Essa Acho coisa que o trabalho de... de vocês até com esses Sim, estamos conversando aqui. Não, gente, eu tô amando. uma terceira empresa aqui. Gente, eu tô amando. Mas eu tenho uma dúvida, Ju. Eu sei que tem um monte de coisa aí do teu trabalho, do Baitello também, que ele até tem até um negócio. Mas, por exemplo, quando eu fico com... Falou assim, que eu já escutei. A mente mente. E aí, quando a gente fala com aquela musiquinha que não sai da cabeça, é uma coisa que não é... Eu não tô controlando, mas eu fico lá, só que eu tô trabalhando, eu fico aquela coisa. O que é isso, hein? Olha, tem uma ciência que explica isso, chama-se reflexo condicionado. Ivan Pavlov mostrou muito isso. Esse reflexo condicionado são modelos que atuam no nosso subconsciente, que eles ficam... No momento que ele foi registrado, ele vai ficar lá. É como se fosse um software, uma pasta salva no computador. Ele vai ficar salvo. Você não tem controle, ele vai ficar ali. Até que você faça um processo como esse ou qualquer outro, que você vai reprogramar e levar uma nova informação lá, mas até você fazer isso, aquele modelo vai ficar lá. Só que qual que é a pegadinha que tá por trás disso? Que a pessoa fala assim, eu já me libertei. Todas falam. Não tem mais nada. Terminou com o ex no passado, eu falo, não lembro mais dele. Acabou, a mulherada chega pra fazer comigo, eu atendo muita mulher também. Eu sei beber. Eu sei beber. Toma a primeira taça, já tá lá, entendeu? Aí eu falo assim, o que acontece? O subconsciente, ele precisa de um gatilho. Ele precisa de alguma coisa que vai ativar aquilo. Então, ele vai, por exemplo, você tá andando aqui na Avenida Paulista e nem lembra mais do ex, certo? Mas aí passa um cidadão com o perfume que ele usava. A pessoa não lembra mais. Um azar do capeta. Ixi, Maria. Vai ter azar assim, né? Passar do lado dele. Vai ter um azar desse na Avenida Paulista. Vida, né? A menina feliz da vida, indo, sei lá, encontrar com as amigas, entendeu? Lá com o perfume do ex. Na hora, só que o que vai acontecer? Procura entender como isso... Gente, isso é muito mais... O que você perguntou é mais grave do que parece, tá? Porque o que acontece? Na hora que essa pessoa sentiu o cheiro do perfume, ela ativou aquele gatilho. Todas as memórias de tudo aquilo que ela vivenciou com aquela pessoa vem à tona naquele momento. E se foram sentimentos muito ruins, ela vai passar a vivenciar... Ódio. Ela vai passar a vivenciar aquilo. Só que se este for um processo consciente, tudo bem. Talvez ela não vai saber como sair daquilo, mas foi um processo consciente. O perigo é quando é inconsciente, que é a maioria das vezes. Então, a pessoa, ela tem um reflexo, ela recebe um gatilho que vai ativar uma lembrança do passado. Ela vai começar a sentir... ela vai começar a sentir aquilo, ela não sabe o que é. E aí, ela vai falar, eu tô mal. Eu não sei por quê. Eu tô me sentindo depressiva. Sabe gente que fica triste e não sabe por quê? Eu falo, tô triste, não tenho motivo. Minha vida é ótima, eu moro numa casa legal, tenho uma vida bacana, tenho um relacionamento legal, mas eu tô mal. O que tá acontecendo comigo? São esses gatilhos que são ativados e eu digo a vocês, 80% do que a gente vive hoje são resultado de reflexos condicionados, ok? 20% é real. O resto não é. Que dado interessante. Meramente, nós vivemos muito mais no passado do que no presente. O que a gente vive hoje é um reflexo do que já aconteceu. Então, por isso que essas novas ciências, né, que estão surgindo, são muito importantes para o mundo, né, de uma forma assim, evolutiva falando, porque a gente precisa começar a conscientizar a humanidade como um todo da importância desse sistema de reprogramação, de você desfazer esses padrões mentais antigos. Então, né? O seu não tem nada a ver com religião. Nada, 100% científico. O seu é científico, 100%. Essa parte
da coisa. E por exemplo, do Baitello. Eu assisti aquele filme Truque de Mestre, e aí na parte lá do filme ele faz e tá todo mundo deitado. Essa conversa hipnóloga, a pessoa não sai. Não, eu nem coloco o paciente em transe comum, como eu disse. Relaxa, deita, tal, chora. Isso não acontece mais, né? Já na hipnoanálise... Não, né? Isso é hipnose de palco, que assim, respeito quem faz, mas assim... É meio uma brincadeira, né? Uma coisa, enfim. Mas o que acontece é que a gente entra na mente subconsciente. Você vê, ela entra na mente subconsciente de uma maneira diferente da minha. Mas nós dois entramos nela, né? Então, ela assim, energeticamente exatamente. E você por memórias. Mas eu não lembro nem o que eu comi ontem. Como que eu vou lembrar quando eu tinha 6 anos? Não precisa, porque é o seguinte, eu vou... Assim, imagine uma cebola. Não tem várias cascas? Eu vou caçando, cavucando até a gente chegar lá. A mente subconsciente, ela, ao mesmo tempo que ela é sua inimiga, que ela te trava, que ela acha que é verdade, ela tá assim, pelo amor de Deus, me reprograma, porque eu não posso fazer essa pessoa crescer, mas eu sei que eu tô fazendo errado, mas eu tô fazendo. Mas como é que você enxerga isso daqui? Isso daí que você falou da pessoa quando era criança. Se ela não lembra, como é que você chega nisso? Não, ela não lembra porque ela não é estimulada a lembrar. Eu estimulo a lembrar. E ela te fala? Me lembra de algo de 6 a 12 anos de idade. Alguma coisa. Eu sei que você só tem 25 anos de idade, dá pra lembrar. Eu acho que eu nasci me lembra uma 50, coisa. Que eu não lembro nada de 50. Mas é porque você não tem algo, você não tá me procurando pra resolver algo, né? Sim. Não, a mesma coisa é uma pessoa chegar a fazer um teste com ela que não tá pra você não resolver algo, ela vai mostrar como funciona, mas não tá numa consulta. Então você chega numa consulta, eu vou cavucar, vou entender, eu faço perguntas assim, ó, da adolescência, vou lá pra frente, levo a pessoa pro futuro, volto. Então eu vou fazendo algo que funciona assim, ó. Vamos imaginar, por que o hipnólogo sempre fez conta? Falava 1, 2, 3, por quê? Verdade. Porque tem uma parte que fala assim, ó, a racional. Fica fazendo conta aí que eu vou que o seu racional eu vou distraí-lo. Aí eu entro na mente subconsciente. Eu faço essas duas coisas ao mesmo tempo. Mas você tem alguma técnica que você faça rapidinho que dê pra gente entrar nisso? Vamos fazer com você agora? Vamos fazer não dá pra O que você quer resolver? Não, vou fazer com você. Não, vou fazer com você. Faz com você, faz com não, você. Comigo não. Não, é só assim. Não pode fazer com todo não mundo. Tem alguma coisa que você queira resolver? Eu? Um monte. Vamos lá? Me fala, alguma coisa que você queira resolver. O que tá difícil na sua vida? É tão difícil, né? É que é um processo, né? É difícil a gente fazer assim. Ela mostrou porque ela tem algo mais palpável pra mostrar, mas assim, uma coisa que tá difícil. É difícil você falar que você tá em público aqui. Mas a pessoa chega pra mim, eu vou dar um exemplo, tá bom? Olha, eu não consigo prosperar. Tá, vamos ver a sua relação com o dinheiro. Me fala como é que foi a sua infância. Teve escassez na sua infância? É o que eu mais atendo, 90%. Teve. A gente vai cavucando. Chega um momento que a mente subconsciente... Opa, fala isso. Agora, claro que eu trabalho com áudios também, tá? O que eu pego? Para fazer a troca de cena, eu entendo o que tá acontecendo, faço a hipnoanálise, entendendo o que tá acontecendo, aí eu vou gravar um áudio para essa pessoa, aí eu vou fazer a troca de cena com áudio, tá? Então ela vai ouvir um áudio e eu vou desbloquear ela com esse áudio. Nossa. Mas em 10 minutos eu entendo o bloqueio de quem tá precisando. Se alguém chega pra gente e fala, olha, eu não prospero, então... Eu vou chegar pra você e falar, eu não sei falar não. Ótimo. Não sabe falar não? Isso me machuca. Vai. Então, pois é. Aí eu digo que é aceitação e merecimento. Primeiro aceitação, né? Aí eu vou para um outro prisma. Aí você me fala assim, bom, na sua infância, a sua mãe ajudava muita gente? Como é que era a sua mãe na tua infância? Ajudava? Sim. A sua mãe já ficou sem alguma coisa? Assim, vamos pro extremo. A sua mãe já ajudou alguém e ficou sem aquela coisa para ajudar alguém? Exato. Esse é um dos bloqueios que eu posso trabalhar. Não é o bloqueio que eu tô tentando achar agora, entende? Quer dizer, eu tô falando que achei. Não. Mas é um dos bloqueios que eu vou tratar. Vamos dizer que a sua mãe tivesse uma cena que ela... Isso é real, tá? Ela vendeu a casa para ajudar uma amiga que estava precisando ter uma casa. Ela ficou sem casa e nunca mais ela comprou uma casa. Você acha errado isso, não acha? É errado, não é? Sim. Hoje você acha errado. Sim. Mas a sua mente subconsciente não acha errado. Ela aprendeu assim. Então, o seu racional agora fica brigando aqui. Outra coisa, uma mulher, por exemplo, que sofreu abuso. Com 5 anos de idade. No momento, ela não sabe que ela sofreu um abuso. Só que quando ela cresce, tá guardado isso aqui. Quando ela cresce, falam pra ela, ó, isto aqui, pedofilia tal, é um crime. Aí cria o trauma, um trauma junto com o outro. Gente, eu atendo muitos médicos hoje, eu atendo muitos psicólogos, muitos psiquiatras que não deram conta com a medicina tradicional, porque sabem que é emocional. Entende? Então o que acontece? A gente vai lá no fundo dessas memórias. Agora, como chegar no fundo da memória lá, enfim, ou com uma conversa, que eu faço isso, né? Tem muitas técnicas. Ou então, são duas na verdade.
Ou então, que forma o método, troca de cena. Ou então, quando eu achei, né, com a experiência, achei o bloqueio, eu faço um áudio em cima desse bloqueio. E eu tenho hoje mais de 9 mil pessoas atendidas, catalogadas, 96% de casos resolvidos. Isso catalogado, tá? Eu tenho um trabalho que chama Método Baitello de Hipnose Clínica, que depois virou Método Troca de Cena. Você faz online, né? Eu atendo online. A Ju também atende Você faz online. Você online? consegue fazer online. Essa ferramenta dá Como é para que atender faz online. online isso? Aliás, o online foi uma das grandes coisas que hoje a gente está em 10 países, né, com essa ferramenta. Que legal. Tem lugares, o método está traduzido para o inglês e para o espanhol, né? A gente teve que foi uma coisa que surgiu, não foi uma Como coisa é algo que a online? gente esperava, eu né? segurei os Você negócios. segurou. Como é que a pessoa Muito segura estranho, lá? né? Foi na pandemia que a gente conseguiu lançar isso. Então, Eu já fazia, online, né? A pessoa segura o quê? Então, a pessoa não segura, ela vai Não fazer. segura nada. Inclusive, eu tava fazendo hoje na rádio. Aqui, ó, quando o cliente eu vou atender, eu coloco ele numa videoconferência aqui, Sim. tá? Ele liga em vídeo. Aí, a manopla do lado esquerdo, que é o lado da entrada de energia, quem vai manusear é o terapeuta. Então, eu vou segurar aqui. Eu preciso colocar o nome e a data de nascimento da pessoa, ok? Na ferramenta. Então, eu posso escrever no papel. Eu vou colocar nessa parte de cima aqui. Vou colocar aqui também. E eu vou medir. Então, a pessoa vai falar no vídeo pra mim. Chakra coronário. Eu vou segurar com essa mão aqui. E com essa daqui eu vou medir. Entendeu? Eu vou manusear a manopla para ele durante o atendimento todo. É mais ou menos a mesma forma que eu faço o autoatendimento. A única diferença é que eu vou colocar a pessoa num vídeo aqui e eu também vou colocar o nome e a data de nascimento dela aqui. Sim. A energia não tem distância. Para energia não tem distância. Eu consigo, se você quiser falar assim, Ju, eu tenho uma chácara lá no interior da Bahia e eu quero saber como é que tá a energia dela agora. Você vai segurar as manoplas, você vai pensar lá na chácara e a gente vai conseguir saber. Porque para energia não tem distância. Ah, então, por exemplo, não é só de a parte física, mas de coisas, objetos, pessoas e lugares. Também eu consigo captar. Porque eu consigo, na verdade, medir tudo que tem energia. Ou seja, tudo é energia. Uma vez eu estava em Belém, foi engraçado, que eles vendem vários tipos de pulseiras com pedras. Ela falou para mim, eu não acreditei no começo, mas depois ela falou, quer ver, põe essa pulseira de uma determinada pedra. Agora faz assim e tenta abrir o dedo dele. Tem uma hora que eu não conseguia abrir. Conseguia. É um tipo de pedra. Falou, essa pedra que vai te dar energia, essa outra aqui... outra, o próximo dedo parece que ficava mole. Isso, eu conheci essa técnica já. Sim. Essa, que uma faz técnica, assim com existe. Só que é mais antigo, né? Sim. Que eles usavam isso, né? Das cores, mais né? antigo, tá vendo? Outra vez fala que eu tenho bullying Mas comigo. é mais antigo. Já é o segundo, hoje é o dia. Tá Esculacharam, vou ter que deixa eu pegar isso daqui. Mas não antigo por você, porque eu fiquei sabendo também tem pouco tempo. Mas é mais antigo o método, né? A forma não se usa mais, Sim. foi isso que eu quis dizer. Não, a gente tá brincando, já que eu sou Não, mas muito... achei estranho. Então, mas é que eu não conseguia abrir, impressionante. você segurou uma pedra e não conseguia abrir. Eu tinha que forçar, falar para o outro, tenta abrir. Eu não conseguia, porque eu estava segurando. Por causa da energia. Aí trocou a pedra, foi abrir. Eu tenho a mesma força e abriu fácil. É o que o seu subconsciente aceita e o que não aceita. E você leva esse equipamento, igual o professor Baitello, mas assim, ele faz os cursos, e aí depois eu quero até perguntar, mas esse equipamento é dentro das empresas, corporativo para... Leva para o corporativo. Geralmente, assim, eu levo dentro das empresas para aplicar como formato de mentoria empresarial, né? Mas, assim, às vezes os empresários, eles compram um aparelho, eles pegam algum funcionário do RH ou eles mesmos fazem para eles aplicarem nos funcionários. Mas e o seu né? curso, como que é? É 100% online, então você faz um treinamento, são 3 níveis de formação. Hoje o nível 1 é para você aprender a manusear a ferramenta e os outros níveis você vai aprofundando, né? O nível 2 a gente aprofunda um pouco mais para você entender a ciência dos elementais, a gente consegue fazer desintegração de elementais, formas pensamento. O que é o elemental? O elemental, o próprio nome diz, elemental, elemento mental, elemento produzido pela mente humana. Então, o elemental, ele inicia-se como uma forma pensamento. Então, quando eu penso, eu forjo uma forma pensamento. E aí, essa forma pensamento potencializada, ela se torna um elemental mais tarde. Na verdade, o nosso subconsciente, ele é forjado por elementais, né? Então, ele é composto, esses modelos mentais que a gente chama, eles são elementais. E dependendo do nível desse modelo, ele pode ser um elemental
mental extremamente forte e poderoso, que para desintegrar leva mais tempo. Que é o segundo. E aí Que o é terceiro... o nível 2. E o nível 3 é a ciência do inconsciente. Então, através dessa ferramenta, a gente também consegue acessar o inconsciente. Aí é um nível bem mais profundo e a gente recomenda só para quem quer seguir carreira mesmo para fazer. Porque realmente, assim, se entrar no inconsciente da pessoa, você tem que ter muita responsabilidade, saber o que tá fazendo, porque o que você enviar tem que ser bem profissional. Porque o que você enviar lá, ocorre. Você falou que o teu público é mais feminino. Ou não? Não, assim, o curso em si é bem equilibrado, né? É que acaba, assim, o público que me procura para atendimentos e tal. A gente quer saber mais... de relacionamento, a mulherada me procura também mais. faz. A mulherada Eles querem a pena pra jogar no ex, né? Fica a pena. Joga na reversa. Agora, essas coisas de curso é muito legal, né, Baitena? Hoje eu tenho 7. Tenho 7 cursos online hoje. 7 quase 10 mil alunos. Muito bacana. Só que o meu público é o público que quer se desbloquear. Como é que é o curso? É online, presencial? Online. Os dois? Eu, por muito tempo, formei hipnólogos. Tenho mais de 2 mil hipnólogos formados. Aí, quando 2 mil? Isso. Quando eu passei para a questão da prosperidade, né, do desbloqueio, eu deixei de dar aulas para formar hipnólogos. Então hoje eu faço com esse público final que a gente chama, que é o público que quer se desbloquear, né? Agora eu queria entrar numa polêmica, posso? Que me pergunto todo dia. É que a gente tem tanta coisa, né? Só que é corte, ó. Sim. Pergunta para mim se a lei da atração funciona. A lei da atração? Não funciona. Mas eu vou. Calma. Só um pouquinho. Calma. Todo mundo. Calma, eu vou explicar. Lei da Atração é aquele filme, The Secret. Pense. The Secret. Pense o que você quiser, o segredo. O que você vai falar? Vamos lá. Seguinte. Você disse que eu vou fazer com 2 bonequinhos. O que é isso aqui? É um bonequinho de? Esse daqui é uma giardia. Uma giardia. Uma giardia, isso aqui é o parasita. Que é? Esse daqui Quem comeu abacate? É o vírus da dengue. É o vírus da dengue. Eu sempre achei que o vírus da dengue era o mosquito, não é, né? Esse aqui é o vírus da dengue. É o vírus da ele dengue. fica dentro do Nossa, mosquito. eu também sempre achei. Aliás, eu desenhei ele. Eu achei que era aquele dengue da Xuxa. Não é, não, né? Eu sempre tá. desenhei. Pois é. Então imagine que isso aqui é sua mente subconsciente, cheio de bloqueios, tá bom? Cheio de bloqueios. E aí, alguém falou pra você que você tem que pensar positivo e tem que crescer e tem tal. Então tá bom, o que você quer? Eu quero um carro. Aí, aqui é o seu desejo, só que você vai pensar com a mente consciente. Eu quero. Você repetiu, ok. Quando o pensamento vem aqui, ele bate nas crenças limitantes que a pessoa tem aqui dentro da mente subconsciente. Não passa. Então, aí a pessoa que tá querendo tanto alguma coisa, ela se torna uma pessoa frustrada, porque ela não chega lá. E o pior, ela vê que os outros que não têm o mesmo bloqueio que ela cresceram e ela não cresce. Então, é por isso que não funciona a lei da atração nesse sentido. Agora, se eu me desbloqueio aqui, pro financeiro, por exemplo, aí eu posso desejar outras coisas, entende? É que aí as pessoas falam, não fala isso que vai passar um anjo da guarda, o Cadê Pequeno falar, vai passar um anjo da guarda que vai falar longe, que vai falar que... Agora pensa só, repetição. Sim. Várias repetições que existem, tá bom? É o seguinte, vamos fazer o seguinte, o Dr. Bactéria hoje ele vai sair daqui, vai pedir uma autorização pro IBAMA e vai comprar um papagaio. Ok? Aí você vai treinar o papagaio e fala, Dr. Bach. Daqui um tempo ele tá falando Dr. Bach. Mas ele não deixa de ser papagaio. Sim. Ou seja, se eu trabalhar com repetição, vai chegar na minha mente subconsciente e ela vai falar, você tá de brincadeira comigo. É quando aquela pessoa que olha no espelho, toda descabelada e tal, e falaram pra ela que ela tem que repetir que ela é linda. Ela fala, você é linda, você é linda. Fala, tá querendo enganar quem? Agora eu não tô linda, eu vou me arrumar pra ficar linda. Então é mais ou menos assim, lei da atração e repetições que a gente ouve por aí, se não desbloquear aqui, não passa e a pessoa fica frustrada. Então, pior de tudo, o desejo dela tem relação com o bloqueio diretamente. Nossa, entende? que interessante, né? Mas você não faz hipnose, essa conversa hipnótica com grupal. Você só faz individual. Eu tenho mentorias que eu faço em grupo, sim. Faço em grupo, sim. Pela internet também. Sim. E aí eu vou entendendo cada um. Mas aí eu faço mais para empreendedores, né? Mas atendimentos individuais... Empreendedor se diz o quê? Uma empreendedor pessoa que quer repetir o curso, que quer aprender a fazer para fazer para outros? Empreendedor é aquele cara que quer empreender, sim, mas ele tá travado, nesse caso, ou aquele que tem o avião, mas quer crescer. Então, ou aquele empreendedor que vende, faz brigadeiro para vender na rua, que todos são empreendedores, né? Ou aquele que tem um avião. Mas assim, os bloqueios são diferentes em vários níveis. E cada pessoa tem um bloqueio. Então, cada pessoa... Olha, eu vou contextualizar. Cada pessoa tem uma história de vida. Quer dizer, pensa numa maçã. Como é que é a tua maçã?
Mas serve tipo da Apple. Que tem uma Ah, tá vendo? A Sim. minha é uma verde e não tá mordida. Então, quando eu falo maçã, para cada pessoa significa alguma coisa. Então, por isso que eu tenho que ir lá no histórico de vida dela e ver aquele rapaz que abriu a geladeira, viu a geladeira sem nada, viveu na escassez. Depois eu peguei e fiz a mãe dele fazer compras, viveu na abundância. Olha, é só aquela troca, é uma troca de cena que a gente faz ali, né? É mais ou menos assim que eu faço. E antes de ser hipnólogo, você era o quê? Então, por que eu cheguei na hipnose? Eu estava comentando com o Jorge, né? Eu sempre trabalhei em televisão, sempre fui repórter de TV e tal. E depois eu montei uma outra empresa. E um dia minha secretária falou assim, Paitelo, você tá muito chato aqui, ninguém aguenta você. Eu falei, como? Tá estressado. E ela era amiga de um professor de hipnose que trabalhava para o HSBC na época. Ele já fazia desenvolvimento pessoal com essas pessoas. E vai ter um curso dele e eu comprei para você. Falei, você comprou? Que bacana, obrigado pelo presente. Mas foi com o cartão da empresa. E custou R$7.000. Isso há 21 anos atrás. Nossa! Esse foi o presente. E ela falou, e o pior, não tem devolução, você vai ter que ir. E eu fui. Chegando lá, eu cheguei atrasado. Eu falei, vou encontrar quem lá? É espiritual, é o que esse negócio de hipnose? Cheguei lá, tinha médico, tinha psicólogo, todos fazendo uma formação. E eu cheguei atrasado, ele falou, opa, quem chega atrasado aqui é a cobaia. Ele me desbloqueou em 20 minutos de um bloqueio que eu tinha com meu pai, que é esse do dinheiro. Que você não sabia. Olha, dá Vendi licença, todas vai. as empresas, não sabia. Sabia, mas não sabia, né? Vendi, não tinha consciência disso, quer dizer, traz a consciência e muda a cena lá. Mas ele não fazia troca de cena, ele fazia uma outra situação, colocava em transe e tal. Depois eu modernizei bastante. E aí é o seguinte, e daquele momento em diante eu saí dela e falei, vou vender a empresa que eu tenho. Depois de 2 meses eu tinha vendido a empresa e me tornei hipnólogo. Que incrível! Faz 21 anos. Não, então agora eu quero saber Que a sua legal. também, Ju. Como que virou neurocientista? Olha, Seu, hein? gente, Como é que conta você do se nada, porque eu tornou? comecei no marketing. Antes disso, eu tinha uma agência de marketing e eventos. Eu fazia Você eventos, tem cara produção de de eventos. marqueteira. Nossa, que você falou. Que maravilha. Ela tem cara de aquelas empresárias Sim, chique, né? nossa, É, eu tenho uma Daqui a pouco graduação eu em fiz marketing. marketing. Você tem carinha de marqueteira. Você já fez marketing? Eu fiz. Que legal! Bom, Mas eu, você é tudo dicas bem. de passagem. Mas, sou mas pelo apaixonada. jeito não fez direito que virou o Dr. Bactéria. Brincadeira, brincadeira. Ele foi desinfetado. Todo dia eu acho uma coisa nova do senhor. Nossa, é marqueteiro agora. Não procura Marqueteira. tanto. Não. Melhor não, né? Mas eu Conta, comecei Ju. no marketing, Sim. acredita? Eu tive uma agência de marketing e eventos e eu era muito feliz. Nossa, como eu gostava daquele universo, gente. Era muito legal. É Eu um produzia vírus, é mais eventos. que vírus. Era um vírus mesmo. Mas o que aconteceu? Eu me envolvi com algumas pessoas. Na época, na verdade, foi um amigo meu, assim, ele pediu uma ajuda, né? Um grande amigo que não era tão amigo. Ele pediu uma grande ajuda. Eu fiz um evento muito grande. Ele tem perfume? E aí... deixa abaixo, né? E aí, bom, enfim, em resumo, assim, a gente estava num posicionamento muito bom e aí realmente eu perdi tudo, assim, foi um evento, esse foi o último evento, faliram 10 empresas nesse dia. Nossa. E aí foi uma queda, assim, eu saí de um posicionamento muito bom que eu tava começando a fazer eventos grandes, eventos para televisão e tal. E aí eu perdi tudo, assim, eu me encontrei sem absolutamente nada. E assim, esse universo... E tem uma frase que eu falo assim, que cair não é o problema, o importante é levantar com classe. Levantar, com certeza, né? Levantar Acho que com ninguém nem classe, aí acredita que o que tá aconteceu coisa. depois. Sim. Ninguém nem acredita, né, o que aconteceu depois. E aí, eu realmente, assim, eu digo hoje que foi um chamado mesmo, porque eu lembro que eu ouvi uma voz, antes de ter o grupo PRM, de ter... hoje eu sou sócia do Jairo Carlos, que é meu companheiro, meu marido, e né, de vida, de tudo. Ele também é escritor, e a gente Já trabalha está em conjunto. convidado. Pra Com vir certeza, aqui. vai ser um prazer enorme. E antes de conhecer ele, eu tive uma empresa chamada Coach de Física Quântica, porque eu tinha a formação em coach na época, eu estudava muito física quântica, tá? O meu física quântica, não sou bacharel, sempre fui autodidata mesmo, sempre fui apaixonada, mas eu comecei esse negócio do nada, assim, eu ouvi mesmo, foi uma voz. E eu acreditei nessa voz. Né? E aí eu comecei, eu me lembro que eu escrevi eu redigi 4 apostilas naquele dia, eu desenhei a logo, que era uma flor de lótus, assim, uma menininha assim dentro de uma flor de lótus, inclusive a Thalita me conheceu nessa época, uma menininha assim dentro de uma flor, e aí eu comecei a falar para as pessoas que eu tava fazendo. Pequenininha, né?
E aí eu comecei a falar para as pessoas o que eu estava fazendo. E foi impressionante que as pessoas começaram a vir, assim. O mais engraçado era que, gente, eu saí de uma produtora. O que tem a ver uma produtora para uma coach que ensina... Né? Aí eu comecei a juntar as coisas, porque eu falei, o que tem a ver o coach com a física quântica, né? Porque eu vi coach, física quântica, coach é formação, eu tenho um diploma, eu tenho uma certificação, aí a física quântica era o que eu tinha estudado, aí eu comecei a unir tudo que eu tinha estudado na época, a neurociência veio depois ainda. Então aí eu formatei aquelas apostilas e comecei a falar para as pessoas, e desde então eu nunca mais parei de falar. Que bacana! Nossa, História bonita. gente! História bonita. Eu estou vendo até a própria capa. Olha, esse livro aqui poderia ter, sinceramente, todas as folhas em branco. Que já a capa já dá para... Legal, né? Só Obrigado, a frase. obrigado. É Demorou verdade. muito tempo Não, para escrever? Olha só, muito Esse bom livro, mesmo. esse livro eu escrevi, e já estou no terceiro livro. Sim. Eu escrevi, eu falei, vou levantar todos os dias às 5 da manhã, das 5 às 6 eu escrevo. 20 dias estava pronto. Nossa! Porque essa escritora está internalizado na gente, a gente só verdade. passar para o papel, Com certeza. né? E assim, então, hoje também falar o que eu faço, eu tenho o Grupo Baitello, que é um grupo de várias empresas, né? Só para o desenvolvimento pessoal e também para a questão da hipnose, né? A editoramente é nossa também, essa editora que edita esse Encontra livro. tudo online, Isso. Baitello? Isso. Como que fala E pra aí, gente assim, como ó, encontra? Só que eu quero contar só os 3 níveis de bloqueio. Tá. Porque as pessoas vão se embasar por aí. Sim. Não, Primeiro por favor, nível que eu de vou bloqueio. anotar. Primeiro nível de bloqueio. Você consegue tudo que você quer, da maneira que você quer, sem muito problema, mas quando chega ao ápice, você fala, isso não faz mais sentido pra mim, e você larga e vai embora. Esse é o primeiro bloqueio. Primeiro nível. Segundo nível, você consegue tudo que você quer, às duras penas. É difícil, gente. Você gasta mais dinheiro, briga com a família, briga com o marido, briga com todo mundo. Enfim, quando você consegue, você perde tudo. E aí tem ainda o 2,5, né? Que você entra naquela síndrome da fênix. Você quer provar que você vai se levantar. E entra num ciclo que você levanta e cai, levanta e cai. E os prejuízos são enormes. E o terceiro nível, você nem tenta porque você acha que não vai dar certo. Então são esses 3 níveis que eu trabalho de bloqueio. Qual o pior? Olha, na verdade... Acho que é o terceiro aí, eu coloquei o terceiro, que é o pior, porque a pessoa não anda. Mas... O primeiro Aqui você também tá é ruim, totalmente porque você arrasado, se né? frustra, né? É só 1, 2, 3, não em nível maior, menor. O segundo, por exemplo, você perde tudo. Acho Olha que só. pode causar o outro, não pode? Isso. Agora, por que perde tudo? Pelo que eu vi nas pacientes, nos atendidos, né? Que é assim, a mente subconsciente, ela tem um termostato. Aqui, quanto tá, Jorge, o ar? 20 graus, né? Pelo jeito. Ainda bem que tá nas costas dela, não tá na minha aqui. Então, Ai, casou com a Não, minha. vai tomar blusa, que seja 20 graus. Sim. Que esteja 20 graus, né? Eu estou Então vamos querendo uma pensar, picanha aqui, vamos pensar que você Contra colocou filé. 20 graus Sim. na sua prosperidade, tá bom? Essa palavra, enfim, mas vamos lá. Prosperidade. Aí é o seguinte, mente subconsciente, você chega até os 20 graus. Aí você coloca 25 e ela vai te observando. Na hora que você chega nos 25, ela pega, te derruba e com uma margem de segurança. Aconteceu com você, né? De uma forma, ela te derruba muito mais para baixo para ela ter uma margem de segurança. Que ela fala, se eu deixar, ela não pode interferir no talento, mas se eu deixar esse talento aflorar, não pode interferir de acabar com o talento, mas ela pode bloquear o talento. Se eu deixar, esse cara vai crescer mais. Então vamos derrubar bastante. Entendi. Então é mais ou menos isso. Então Nossa, é bloqueio. que interessante, né? Foi criado assim. E eu pergunto para os dois, é possível a pessoa se desbloquear sozinho? Ótima pergunta. Deixa ela responder o dela, então depois eu respondo o meu. Por eu vou responder primeiro. Sim. Até hoje, como eu vi sozinho, pode acontecer alguns casos, mas muito raros. Muito raramente acontece, né? Muito raramente. Porque No a pessoa teu não tem caso. essa... A pessoa Ela não não tem estuda técnica. isso, né? Não, ela não sabe. Ela tem que ter um É embasamento. capaz Então, de se elas afundar não- mais ainda. As pessoas não estão sofrendo? Sim. Tem várias... Em marketing digital, a gente sabe topo de funil, meio de funil e fundo de funil. Não tem consciência do problema, dá a consciência do problema dela. Depois ela soube da consciência, agora ela vai procurar alguém para resolver. Então até chegar nesse nível, né? Agora, por exemplo, se eu tenho um bloqueio e eu entendo que... Eu já identifico os meus na hora. Sim.
No shopping, eu já identifiquei um bloqueio meu que eu tinha no passado. Falei, amor, vamos comprar isso? Já desbloqueei, entende? Conta Passou. pra gente. Passou, né? Mas por exemplo, assim, desculpa poderia sua ser. pra comprar o tênis. Olha, o bloqueio. Esse é meu posicionamento, não sei. Isso é golpe. Agora deixa ela responder. Por isso que ela comeu agora, porque ela tá bloqueada. Eu concordo. É só um posicionamento assim. Eu parto do princípio que a gente... Da inconsciência, né? Acho que a inconsciência não é nem por conta de que a gente não consegue. Eu acredito até que a gente consegue. Eu vou te explicar o porquê na minha visão, tá? Mas assim, eu parto do princípio de que a inconsciência humana é que torna possível a gente não conseguir. Porque a gente não sabe o problema. Esse é o ponto. Quantas pessoas chegam pra mim... E aí, como é que você tá? Eu tô ótima. Eu falo, ótimo. Então segura aqui. A pessoa chega e tá tudo fechado o campo. Tudo negativo. Eu falo, então, você não tá ótima. Tá ótimo pra começar a terapia. Exatamente, mas vamos começar o trabalho, porque às vezes ela fala, mas eu tô te procurando para trabalhar minha área financeira. Aí eu vou ver que a área de relacionamento amoroso que tá fechado, entendeu? E aí você fala, então, mas o que tá bloqueando seu financeiro é uma outra coisa que você não tem consciência, não é um processo consciente. Então a inconsciência humana é o que torna possível, na minha visão, a gente não conseguir fazer esse processo. Porque se você tivesse consciência do que é, se eu pudesse saber o que é, e é aí que tá o ponto dessa ferramenta hoje que a gente tá trazendo, porque ela torna visível as frequências imperceptíveis a olho nu. Quer dizer, aquela fome, a pessoa tá com fome não sei de quê. Exatamente, essa é a inconsciência. Agora, eu consigo perceber a frequência do frio? Consigo porque eu sinto frio. Eu consigo perceber a frequência do calor? Eu consigo porque eu transpiro. Mas e a frequência do pensamento negativo? A frequência da discórdia? Né? É tudo, esse lado, é aí que entra essa ferramenta. Ela vai captar as frequências que não são perceptíveis. E aí você começa a tornar um processo que é inconsciente consciente. Você acha que isso é uma ferramenta do futuro? Que é é a base da saúde? Eu posso dizer pra você, eu vou dizer uma coisa aqui, tá gravado, né? Tá gravado. Eu vou dizer uma coisa aqui, eu acredito, não necessariamente essa ferramenta, eu acho que isso vai evoluir muito, assim como você evoluiu, né, o processo de terapia hipnótica. Eu acho que tudo vai evoluir, eu não vou dizer que isso vai parar na gente, eu nem tenho essa pretensão, porque até então, quem atendia era eu e o Jairo. A gente começou a formar profissionais em 2019, né? Hoje a gente tem profissionais espalhados em diversos lugares do mundo. Então, assim, com o objetivo de realmente multiplicar, então que isso cresça mesmo. Mas, assim, a placa hoje, ela tem como objetivo fazer essa mudança de padrão mental e que se essa ciência, porque é uma ciência, a ciência dos campos energéticos, tá? Eu não tô falando só de subconsciente, eu não tô falando de nível mental. Eu tô falando de uma transformação da energia. A gente não vê o invisível ele está aqui agora. Essas formas pensamento que nós falamos, elas estão em todos os lugares e operam na mente de todas as pessoas. E a gente tem uma ferramenta que ela vai traduzir a energia desses lugares, dessas pessoas. Então é uma alteração de frequência, é uma coisa que nem a física quântica chegou lá ainda. Os físicos quânticos não conseguem explicar como isso acontece de fato. Eles sabem que a nossa onda eletromagnética movimenta e que a nossa intenção altera o estado material das coisas, né? Mas exatamente como é esse processo e como isso ocorre, como essas ondas se transformam, ainda é empírico. A gente tem que voltar em Hermes Trismegisto, a gente tem que entrar em ciências que são muito mais alquímicas do que científicas propriamente dito, né? Então, eu vejo isso como uma ciência do futuro. Eu acredito que, não que a medicina ela vai acabar, não é isso? Muito pelo contrário, ela vai se transformar e que aos poucos... né, com vai essas alternativas científicas. Exatamente. Né? E que aos poucos as pessoas vão olhar por outros ângulos e vão falar assim, não, então peraí. É igual, por exemplo, o pessoal quando faz o curso, ele tá com dor de cabeça, ele não vai mais tomar o Dorflex, entendeu? O pessoal que tem a placa em casa, ele vai medir a cabeça dele. E aí ele vê que tá negativo, e ele põe a pedra, ele altera a frequência e some a dor de cabeça. Ah, porque você pode usar na parte que você tá com dor. Você pode posicionar isso no corpo. Embora você tem tudo aqui, os cards, né? Mas você pode posicionar na cabeça, eu tô com dor no braço, eu tô com dor na perna, né? Então, você entra naquela energia e você transmuta aquela energia, né? Isso é uma transformação energética. Nossa, então, é incrível, isso né? Uma Isso. outra pergunta aí, que não sai da minha cabeça, que hoje em dia está se falando muito de PICs, práticas integrativas complementares. Sim. Né? O SUS, ele registrou 29 PICs. Sim. Né?
Eu estou achando que tanto a hipnose como você cairia muito bem Muito dentro bem. desses Pix Nossa, aqui. Seria com a certeza. 31ª. Aliás, é um dos meus grandes intuitos, não sei você, mas eu estava Tá em conversando tudo, com a que eu acho que doutora o SUS tem que Lorena aceitar sobre uma isso. coisa Sobre dessa. isso, né? Gente, Tinha é incrível, que ter, né? é um grande objetivo meu, inclusive. Sim. Olha, Vocês fizeram gente. algum trabalho com relação ao SUS? Alguma Não, coisa? eu não tenho. O meu é só particular mesmo, não fiz. Não, é para até para usar o trabalho Mas, de vocês, por exemplo, a hipnose me parece que já estava entrando, já tinha até um código para essas questões integrativas. Não, é né? incrível, Mas como não é o que eu né? faço, eu não fui mais a Exato. fundo. Mas espero que chegue o mais rápido possível, né? que acho que populariza Sim, né, a sim, coisa, né? com Que acho que é certeza. fundamental. É o seguinte, ó, só para Sim. complementar. A pessoa só vai funcionar qualquer coisa para ela, o que eu faço, meu posicionamento, o que você faz, se ela acreditar que vai dar certo. Sim. Porque se ela não acredita que vai dar certo, e se ela não acredita, por exemplo, pode fazer 10 trocas de cena dela. Se ela não acredita nisso, ela pode fazer 10 sessões. Se a pessoa não acreditar, não tiver predisposta a isso, os 4% que eu tive de fracasso, Sim. nos 96% do sucesso, foram aquelas pessoas que foram levadas pelo pai, levadas pelo irmão, obrigadas que não deram certo. Que vai se boicotar a vida inteira, Mas né? isso que é até na terapia. Elas né? não deixam nem entrar, não deixam Até entrar. na própria terapia que você fizer. Própria com terapia, remédio, Os exatamente. caras não acreditando, não vai dar certo. O senhor não fala, mas eu vou ter que falar. Tá acabando o nosso tempo. É não, muito não. rápido. Vamos marcar E aí, outro. assim, ó, a gente vai Sim. ampliar um pouquinho só, porque tem muita coisa. O Baitelo, a Ju tem. Gente, acho que a gente ficaria assim umas 5 horas, uns 5 programas. Deixa eu Mas marcar, a gente vou tem... marcar só com cada um mesmo. Porque Porque o pra Jorge gente tá com falar. fome, ele precisa jantar, Nossa. não vai dar, o cara não tá Sim. jantando. Mas eu tenho uma curiosidade, eu queria primeiro, depois Sim. pedir as redes sociais, como encontra, porque isso daqui é uma prestação de serviço. Sem dúvida. Ir no Baitelo, fazer um curso ou buscar um outro piloto, mas eu sugiro, porque eu quero ir, eu quero fazer, e eu trouxe, né? A gente trouxe aqui a Ju, eu queria para entender, porque fez diferença na minha vida. Então, assim, é um depoimento pessoal mesmo. Baitelo, além das suas redes sociais, eu queria ver, assim, eu sei que falaria muita coisa. O que você... Conta o segredo, né? Mas o que você poderia te passar de mensagem e as coisas mais assim, né? Que você pode agregar aí pro nosso... É o seguinte, se você tem um problema, seja ele qual for, sempre é mental. Ele começou na sua mente. E mesmo que você... E bom, eu tenho um protocolo assim, olha, de vida até. Antes de procurar qualquer... Você falou da dor de cabeça, né? Deixa eu complementar. Antes de procurar qualquer terapia não convencional, que você tem uma dor, e dor é o quê? Alguma coisa que está acontecendo no seu físico. Primeiro, procure o seu médico de confiança. Primeiro, se ele disser que não tem nada de errado no seu físico, aí sim você procura uma terapia alternativa. Por quê? Porque isso é responsabilidade. Eu já atendi pessoas com enxaqueca que não tinham ido ao médico e tinham tumor. Entende? Então, assim, depois disso, eu nunca mais... Assim, dá pra controlar a dor? Dá. Mas eu tiro a dor dela e aí? Né? E o problema físico? Sim. A gente sabe que veio da mente. É psicossomático, mas aí já tá ali. Então, sempre procura seu médico de confiança. Depois você procura uma terapia. Eu sempre me posiciono assim. Perfeito. E assim, tudo é mental. E se tudo é mental, tem que ser resolvido na mente. Começou lá, e se começou lá, pode terminar lá também. 21 anos de trabalho, né? É incrível, 96... Começou com 10 anos. Mas você viu como eu sou novo? Começou com Nem 10 dá pra anos de perceber? idade. E como que a gente te acha, Baitelo, com tantos cursos, Como é que livro... faz teu curso? Como é que Ó, é o teu livro? Fala tudo no meu portal, né? Sim. Mas assim, hipnólogo prof, abreviado, Baitelo com 2 L's, é o meu Instagram, lá tem tudo. Assim, Inclusive, Baitelo. Inclusive, eu quero agradecer às pessoas que estão no TikTok. Eu estou com um vídeo com vários, né? Com 4 milhões Olha. de visualizações, Uau! das pessoas entendendo o que está acontecendo. E sabe, a gente tem dificuldade às vezes para passar mensagem para a pessoa. Você não faz dancinha, não? E a gente vê. Não faço, não faço. Joga E eu tô de conseguindo ladinho. passar essa mensagem, estou muito feliz. Então, hipnólogo prof. Bacana. Baitelo, ou então vai no meu portal hipnólogoprofessorbaitelo.com. E faz É curso Instagram, online. TikTok, YouTube, quais as redes? TikTok, hipnólogo prof. Baitelo também, YouTube também, e as outras redes sociais também. E todo o mesmo nome. livro, né? E o livro, ele é um livro hoje apenas digital. Eu trouxe aqui para vocês ele impresso, Nossa, mas ele é apenas obrigada, digital. olha. Por quê? Porque é o seguinte, quando eu lia um livro, você deve ter lido muitos livros, né? Tanto de técnicas como também, né? Técnicos como outros. Eu sempre entendia o que o autor estava dizendo com as minhas crenças do passado.
entre 6 e 12 anos de idade. E quando eu escrevi esse livro, eu falei, vou gravar videoaulas de cada capítulo, explicando o que eu quero dizer. Então, a pessoa que compra o livro recebe o livro no e-mail e mais as videoaulas. São 13 capítulos. Nossa, que legal, Eu fiz Bartelo. isso. Você veio de outro estado aqui pro Backcast. Foi uma honra Obrigado. tão grande, não é, doutor? Nossa, muito. Tô me sentindo... muito. E conhecer pessoas maravilhosas como Olha, ela. que meu Deus do intercâmbio, céu. nada é por acaso. Nada é por acaso, Antes de é verdade. falar da Verdade. Ju, eu tenho um presente pra eles. Tá até no saquinho aqui, da Big Beauty. Oba. Um saco plástico. Tira pra mim, Jorge, por favor. Que assim, vocês vão sair mais bonitos daqui. Ai, Opa. que legal. Já são É um pra bonitos. cada, tá? Um pra Adorei. cada. Então nós vamos ficar estonteantes. É só um pra cada, João. Aí é da Big Beauty, é nosso parceiro, assim como a Bela Paulista, que eu sempre falo, que assim, é uma honra ter todo o nosso, né, ó. Com certeza. Da Big Beauty, Oba. olha lá, ó. Máscara. Uau. Sensacional, obrigado. Eu Vou uso, mostrar. nossa, eu Adorei. amo, o doutor Gostei também. Eu uso também, Show. na barba. Muito E, obrigada. nossa, gente, aqui ó, vocês vão receber também uma canequinha da Rec Brindes, o pessoal do Fortalk e a Bela Paulista, a Big Beauty, o pessoal todo da equipe. E a gente teria, acho que, realmente muito tempo para conversar, né? Mas vamos Ju, Vocês voltam? Com Vocês certeza. vão- Vai ser um Nossa. prazer inenarrável. tem Poxa. muita coisa para falar. Ju, Claro. conta pra gente alguma mensagem que você quer deixar. E E, os seus por favor, contatos. seus contatos, seus cursos, como é que eu faço? Eu quero essa louca pra mim, que é meu aniversário é 3 de outubro. Ó, Hashtag fica a dica. Fica a dica, Ah. viu, doutor? Fica a dica. Eu te dou uma pedra. Ah, não preciso nem falar que a gente tem uma loja de pedras, gente. Olha, pronto, olha. É, tem uma Ai. loja enorme que a gente tá reformando lá Pedras em Arujá. lindas, nossa. É, tenho pedra de 100 quilos, 200 quilos, pedras de 2 metros de altura. Tem as pequenininhas, mas tem as grandes Uau, também, que a gente adora. E Vou te como dar, isso tem que lindas. levar. Vamos lá. Bom, a minha mensagem que eu gostaria de deixar aqui hoje, eu concordo com tudo que o professor Bartelo disse. Acho que a mente, né, eu descobri isso lá atrás, que a mente realmente pode transformar o nosso resultado, mas para complementar isso, os campos energéticos, essa é uma ciência nova, eu posso dizer que ela é nova porque ela não é ainda muito entendida, mas aonde quer que você esteja assistindo esse vídeo, saiba que você é um campo de energia, a sua casa é um campo de energia, a sua família, a sua empresa, tudo tem uma vibração, e essa vibração vai produzir um efeito, e de acordo com a vibração que está lá, se ela é positiva, ela vai produzir um efeito positivo, se ela é negativa, ela vai produzir um efeito negativo. Então, antes de entrar em conflitos, antes de brigar, antes de você bater de frente com as situações, entenda, para por um instante e fale assim, isso daqui é uma energia, é um campo de energia que está errado que eu preciso corrigir. Eu preciso alterar essa frequência, eu preciso mudar isso e eu posso fazer isso se eu quiser, de verdade. Mas eu preciso ter essa consciência. Né, os conflitos, as brigas, tudo isso, os problemas financeiros nas empresas que chegam à falência, às vezes eu entro numa empresa, eu já sinto a energia que está lá, e se de repente aquela energia não fosse alterada, essa empresa iria para a falência. Entendeu? Dependendo da frequência que tem lá, porque tem a frequência que sobe e a frequência que desce. Então, a gente está trazendo uma nova visão, né, dentro dessa ciência, que tem o apoio da física quântica e da neurociência, mas é uma nova ciência que está mostrando como que eu faço para de verdade alterar os campos energéticos dos lugares e das pessoas, para que eu possa transformar o meu resultado, já que tudo é energia. Né? Então, é muito mais do que teoria, é uma teoria prática. Né? A gente traz exercícios, mentalizações, meditações, como você disse, a gente faz parte do método também, né? A placa, depois a pessoa faz uma reprogramação mental meditativa. Então, eu acredito muito nisso. Eu espero que isso possa ajudar muitas pessoas. Muitas aí, pessoas. Para encontrar você? Meu Instagram, @JunizaOficial. Lá tem todas as informações, eu estou super presente lá. E o site da empresa tem tudo lá sobre o curso, que é www.grupoprm. de Programa de Realização de Metas. Tem até o seu PRM. esposo tem um livro também, Eu tenho né? 2 livros publicados. Ah, que legal! Isso, A são Ju- 2 livros publicados. Editora Gênio Pessoal, que também é uma editora Sim. própria nossa. Lá no site você encontra esses 2 livros. Na próxima vez eu trago pra vocês. Desculpa, é que eu tava em reunião, vim pro interior. Imagina, gente. Foi Mas na próxima vez maravilhoso eu ter trago pra vocês. vocês. Que Tá papo. Não, foi fantástico. Ah, que mas papo, foi foi uma, muito uma bom. coisa que deu para ver que vocês batem. Gente, as pessoas elas têm que ter a mente aberta. Né? Que as pessoas têm o costume de já partir do princípio que eu não acredito, que eu não sei, que eu não faço. E hoje em dia o mundo está muito está muito radicalizado. Né?
radicalizado. Ou eu sou A, ou sou B, tá? Que eu sou A, tudo que o B falar não acredito, que eu sou B, tudo que o A falar não acredito. Né? Então as pessoas elas têm que ter a mente aberta, que o único jeito de evoluir pessoalmente é abrir a mente e aceitar o que está chegando, ou pelo Pensar menos fora dar da uma caixinha. chance. Dar uma chance para as pessoas, que a gente aprende muito, é o único jeito de aprender, né? Que o mundo não é fixo, o mundo não é fechado. Né? As pessoas têm o ser humano, tem que ter a cabeça fechada. O senhor é Então, assim, abra a né, cabeça. doutor? Onde que encontra o senhor? Onde que encontra? Lá Além do parque. Deixa eu só contar uma coisa dele. Um minutinho. Eu tava ontem num amigo meu, uma clínica aqui. Como é que é o bairro? Anália Franco, fui lá visitar ele, é um dos grandes cirurgiões, enfim, aqui de São Paulo. E eu falei, amanhã estarei no Dr. Bactéria com o André. Ele falou assim, a mulher dele falou assim, o que ela falou que não fazia mais? Alguma coisa você ensinou. Nunca mais faço. Não lembra. Você lembra? Eu nunca mais coloquei o paninho em tal lugar por causa dele. Como que ela chama? Juliana? Flávia. Flávia, um beijo. Você vê que eu sou bom de nome pra caramba. E ela, entendeu? Que é bacana, todo mundo conhece o Dr. Bactéria. Parabéns, viu? Parabéns. Onde encontra fogo, né? É no DR Bactéria Oficial, Dr. Bactéria Oficial. E lá no TikTok, o senhor toca, bate, joga de ladinho? Você tá dançando lá? Não tá dançando, não. Eu tô dançando. Eu acho que a gente tem que fazer tudo pra ver se ensina o povo, né? Então, eu até já dancei. Eu sempre dancei na vida, aconteceu um pouquinho mais, não tem jeito. Eu amei o bate-papo de hoje. Adorei também. Tem tudo a ver comigo, eu amei, obrigada. Vai ter o parte 2 e parte 3. O que a gente faz, ó? Aqui, tá? Isso. Né? Obrigado. Gratidão, gente, gratidão. Gente, maravilhosa. Assim, eu tenho gratidão para vocês aqui. Aprendi muito hoje, como eu estou aprendendo sempre aqui nesse Bacast, né? Então, um beijo para vocês todos aqui. Até o próximo Bacast aqui. Tchau, tchau, tchau.